Afirmação. Afirmativa. Afirma aí. Afirma aí. Olá, você que está com a gente nas plataformas digitais ou pelos veículos do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da UFPE. Este é um dos episódios da série Afirma E, produzida por estudantes de jornalismo do Departamento de Comunicação Social e pela Diretoria de Comunicação da UFPE. Nesta série, nós conversamos sobre a situação na universidade de grupos que enfrentam desigualdades sociais e históricas. Também falamos sobre a necessidade de implementação de políticas públicas com as ações afirmativas para apoiar esses grupos. Neste episódio, nosso foco será na população que enfrenta as mais diversas formas de racismo. Sobre isso, iremos conversar com o professor Cássio Marcelo Cruz, do Departamento de Ensino e Currículo da UFPE. Eu sou Raul Holanda, um homem negro de 21 anos. Estou sentado usando uma camisa preta. Ao meu lado estão Ana Carolina e o professor Cássio. Me chamo Ana Carolina Cerqueira, sou mulher branca de 23 anos, tenho cabelos lisos e estou sentada, utilizando uma camisa branca com flores estampadas. Professor, o senhor poderia, por favor, fazer sua audiodescrição? Sim. Eu sou um homem negro, cabelos cacheados, usando óculos de armação preta, barba grisalha, camisa branca. Eu tenho 47 anos. Professor, a expressão racismo estrutural é utilizada para mostrar como o racismo está enraizado em nossa sociedade. O senhor poderia falar sobre o racismo estrutural? Sim, Carol. Então, o racismo estrutural é um conceito que procura explicitar que o racismo ele não é só um fenômeno de ordem individual, mas, sobretudo, ele que é inerente à ordem social, ou seja, ele é um componente da formação política, econômica e jurídica da nossa sociedade. E como isso se deu historicamente, né? No processo de colonização, de implantação do sistema colonial no século XVI, a categoria de raça foi mobilizada enquanto uma ideia para classificar as populações africanas que foram escravizadas, indígenas e outros grupos étnicos, né? E nesse processo de classificação foram também destinando lugares sociais e posições nas relações de poder para esses grupos, né? Então, o racismo, nesse momento, ele é um elemento de estruturação das relações sociais de dominação, né, durante o período colonial. Posteriormente, em torno do século XIX, essa categoria ela passa a ser mobilizada enquanto conceito científico, né, enquanto uma ciência né, então a raça numa perspectiva científica, né? E hoje a gente já é um consenso de que que não existem raças biológicas, mas a utilização da categoria de raça durante o século XIX, né, como um elemento de organização da sociedade, das posições sociais, né, ela tem a sua continuidade, né, enquanto uma categoria da ordem social. Então, se raça ela não existe mais sob a perspectiva da biologia, né, se a gente não pode dizer que não existem raças na perspectiva biológica, na ordem social continua existindo, né? Então, essa categoria ela estruturou as relações políticas e ela continuou atuando na estruturação social mesmo após o fim do processo colonial, né? Mesmo após após a abolição da escravidão no Brasil, né? Ela continua sendo um elemento estruturador, né? E que imputa lugares diferenciados para as populações na sociedade, né? Coloca essas pessoas e os grupos racializados numa condição
de desigualdade na hierarquia social. Certo. E, professor, quais são as consequências do racismo na sociedade, né, atual? Certo. Raul, uma das consequências é o que eu vinha falando, né, que o racismo imputa aos grupos racializados um lugar subalterno na ordem social, né? Então, pessoas negras, indígenas têm menor renda, têm menor acesso às políticas públicas, as suas epistemologias, os seus conhecimentos e a sua cultura é desvalorizada em oposição a um padrão branco, eurocêntrico, né? E essas populações, né, à medida em que os seus conhecimentos, as suas culturas e a sua própria estética, né, o seu fenótipo é desvalorizado, né, as pessoas racializadas têm um problema na autoidentificação, né? Então, uma das consequências é a baixa autoestima que isso produz para as pessoas racializadas, né? Além disso, é uma questão que não afeta somente as pessoas racializadas, né? À medida em que uma diversidade de conhecimentos, de valores e culturas são desvalorizadas e não são valorizadas para ter continuidade, quem perde é a sociedade de uma maneira geral. À medida que a gente não reconhece, por exemplo, a história e a cultura da população indígena, da população negra, da população quilombola, a gente não conhece a própria história do povo brasileiro, além das pessoas que se encontram na perspectiva do padrão hegemônico, né, se sentirem como a perspectiva única de valorização dessa né, da cultura, do conhecimento, enfim. Nessa perspectiva, o racismo ele incide sobre toda a sociedade, né, e não apenas sobre os grupos racializados. Recentemente, o crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo. O senhor poderia diferenciá-los e dizer se esse avanço na legislação brasileira ajuda de fato a combater a discriminação? Carol, a distinção entre o crime de injúria racial e o crime de racismo é que a injúria racial ela é uma ofensa atribuída à honra de uma pessoa, né? Então, ela geralmente se dá sobre a forma de uso de termos imputados individualmente, né? Até então, esse crime, né, ele era prescritível, né? Então ele podia prescrever e ele era afiançável, né? Já o crime de racismo, né, ele é um crime que é atribuído ao coletivo, a uma discriminação a uma coletividade, né? E ela se dá, por exemplo, no impedimento de pessoas de um determinado grupo étnico, racial, pessoas racializadas acessarem um estabelecimento, por exemplo, né? E esse crime ele é imprescritível e é inafiançável, certo? Então, a equiparação entre esses dois racismos, né, essas duas expressões de crime racial, ela é importante porque até então, né, a maior parte dos crimes que eram notificados, eles eram categorizados como injúria racial e as pessoas que cometiam esse crime pagavam a fiança e saíam ilesas efetivamente ou acabavam tendo penas de um impacto menor, né? Com essa equiparação, né?
a criminalização ela tem um peso maior, né? Então, sob a perspectiva da criminalização, né, nós acreditamos que ele tem um efeito, né, no combate ao racismo, né, na medida em que impele essas pessoas, né, a não cometerem por conta dessa criminalização, né, das penas, do asseveramento das penas. Pronto, vou pedir para o senhor fazer agora as suas considerações finais, se eu quero colocar mais algum ponto que o senhor não colocou aqui. Certo. Bom, nós estamos numa universidade, né? E é importante a gente destacar, né, que a universidade ela é um recorte da sociedade, e aqui na universidade também há incidência do racismo, né? Seja ele nas formas de entretenimento, das piadas, mas, sobretudo, na sua dimensão institucional, que diz respeito à instituição promover o acesso igualitário, né, ao serviço que é prestado, mas também estendendo não só na perspectiva da universalidade desse direito, mas na atenção à diferencialidade, ou seja, da atenção específica que determinados grupos merecem. Por exemplo, indígenas, quilombolas, né, que têm uma cosmovisão, diferente, né, diferenciada, merece uma abordagem, uma oferta do direito, né, de maneira a respeitar suas especificidades, certo? Uma outra questão nesse sentido é que a universidade ela opera como um instrumento de produção do racismo na dimensão epistêmica, né? Na produção e na veiculação de um determinado tipo de saber hegemônico, né? Na medida em que a universidade não incorpora e não reconhece os conhecimentos oriundos de outras matrizes, como as matrizes indígenas, quilombolas, as diversas expressões de matriz africana, né? Ela não colabora com a desconstrução do racismo, né? Então, a universidade que nós queremos e para a qual nós fazemos esforços de nos dirigir é para uma universidade que não apenas não seja racista, mas que seja antirracista, que adote ações que contribuam para a superação do racismo, não apenas na dimensão institucional, mas, sobretudo, na dimensão estrutural. Eu encerro esse episódio da série Afirma E agradecendo ao professor Cássio. Muito obrigado, professor. Obrigado, Rui. Eu que agradeço a oportunidade. Nós também agradecemos a você que acompanhou essa entrevista pelas plataformas digitais e pelos veículos do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da UFPE. Todos os episódios da série Afirma E ficam disponíveis no canal oficial da UFPE no YouTube. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.